Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Beleza? Olha, a gente tá aqui gravando esse vídeo na semana do dia 7 de abril. Para você que não lembra, no dia 7 de abril de 1831 tivemos a abdicação de Dom Pedro I. Para você lembrar, Dom Pedro I, esse aqui. Errou! Para você que achou que realmente esse que era Dom Pedro I, não. Esse aí é Dom Pedro II. Dom Pedro I é esse aqui, viu? Onde Dom Pedro I, ele que foi imperador do nosso Brasil entre 1822 e 1831. E ele como imperador, Dom Pedro I como imperador, ele, se possível, estaria como imperador até os dias atuais. Mas como nada é maravilhoso, tudo tem um momento de começo e um momento de fim. Dom Pedro I também teve seu momento de início e seu momento de fim. Ele governou o nosso Brasil entre 1822 até 1831. E agora você pode estar me perguntando, mas Rodrigo, o que foi que aconteceu para Dom Pedro I poder estar indo embora, dando tchau, tchau, bye, bye, indo para Portugal para estar revendo seus parceiros? Para ser bastante sincero, ele não queria ir embora, mas N fatores, N motivos fizeram que Dom Pedro I tivesse que ir embora do Brasil. Ele era imperador, sabe? Tu acha que ele queria ter ido embora, ter deixado todo esse império com todas as mordomias que o mesmo tinha? Entre esses N motivos, tivemos alguns fatores que levaram que Dom Pedro pudesse levar a sua abdicação. Entre eles foi a dissolução da Assembleia Constituinte, que aconteceu em 1823, onde um ano antes ele teria convocado os políticos do período para estarem escrevendo uma Constituição aqui no nosso Brasil. Fez a Constituição e ele observou que a Constituição tirava alguns poderes do mesmo. O imperador estaria reduzindo seus poderes, estaria dividindo com o Legislativo, o Judiciário e o Executivo também. E então, quando ele observou aquilo, ele disse, não vai dar certo. Ele teria dissolvido a Assembleia Constituinte em 1823 e acabou com tudo aquilo porque ele teria seus poderes reduzidos e seria também dividido. Mas aí, em 1824, o imperador Dom Pedro I teria escrito a sua própria Constituição. Ele teria chamado aquela galera mais próxima dele e tudo mais, e teria colocado a sua Constituição. Lá na sua Constituição tinha poder legislativo? Tinha sim. Executivo? Tinha. E o poder judiciário? Também tinha. Mas ele teria criado também o poder moderador. Com o poder moderador, ele que mandava nos outros poderes. Então, se os poderes que estavam abaixo dele mandassem algo, ele lá em cima, com o poder moderador, poderia desmandar tudo. Mas aí, com a imposição desta Constituição, em 1824, começou algumas revoltas contra esta Constituição, que foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma revolta que começou lá em Pernambuco. Começou em Pernambuco e se estendeu por vários estados do nosso Nordeste. Entre eles, teria ido até o Ceará, onde foi o momento final. Começou lá em Pernambuco, mas chegando no Ceará, teria sido já a parte final. Teria tido várias mortes, ele teria iniciado uma repressão muito forte, teria se utilizado do exército brasileiro, teria matado muita gente, por conta que o pessoal não estava a favor de sua Constituição, estava se revoltando. O início lá em Pernambuco, o pessoal teria se revoltado por conta que Dom Pedro teria colocado um outro presidente lá naquele local, que seria o presidente de província. Naquele período não era estados, não era o governador que governava, que mandava naquele estado, naquele local, mas sim os presidentes de província. Aí assim, com a retirada do atual presidente de província lá em Pernambuco, com o poder moderador, ele poderia nominar qualquer pessoa, e foi isso que ele fez. E houve assim essa revolta, começou em Pernambuco, e lá no estado de Ceará tivemos até a morte do Frei Caneca, que movimentou também o cenário religioso. Outro fato, outro ponto extremamente negativo para o imperador do Brasil, Dom Pedro I, foi o Tratado de Reconhecimento, que é o tratado também conhecido de paz e amizade entre Brasil e Portugal, que foi assinado em 1825.
Esse tratado, que foi um momento de reconhecimento, Portugal reconheceu que o Brasil estaria sendo independente naquele momento. Mas para isso custou cerca de 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar para que Portugal reconhecesse que o Brasil estava ali como um império, que estava livre de Portugal, e isso não agradou os brasileiros. Já em 1825, tivemos o início da Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra entre Brasil e Argentina, pela região que hoje fica ali o Uruguai, onde é o próprio Uruguai. Mas na região da Cisplatina houve um conflito armado entre o Brasil e a Argentina, onde tivemos aí até interferências da Inglaterra. Interferiu, você sabe, né? Quando os lá de cima, quando aqueles países maiores, as superpotências que vêm intervir no Brasil, você sabe que tem algum interesse por trás disso. Nessa briga de territórios que seria a Guerra da Cisplatina. O Brasil que perdeu foi muitas vidas, perdeu dinheiro com essa guerra e assim mais uma vez desagradou a população que naquele momento vivenciava aquele período. E para você que achava que já estava bom, para você que achava que Dom Pedro I já tinha acontecido tudo de ruim, que ele já estava de malas prontas, aconteceu algo pior ainda. Em 1826, Dom Pedro recebeu uma triste notícia, que Dom João VI, aquele mesmo Dom João que veio aqui para o Brasil com a família real, ele teria falecido. E com isso iniciou-se um momento de sucessão ao trono, e que Dom Pedro I, tanto ele era o sucessor do trono brasileiro, quanto era também sucessor do trono português. Mesmo assim, ele teria que decidir. Momento de decisão para Dom Pedro I. E assim, para não perder o Brasil e nem tampouco Portugal, ele teria mandado a sua filha com aproximadamente 7 e 10 anos de idade, ele teria mandado a filha para estar assumindo, teria abdicado do trono português para que sua filha, Dona Maria Glória, pudesse estar assumindo o trono. Mas só que quando Dona Maria Glória chega lá em Portugal, quem estava lá era o irmão de Dom Pedro I, estava lá o Dom Miguel, ele que queria aquele trono, queria estar como imperador lá de Portugal. Então, mais uma vez, teve assim Dom Pedro I, teve que tomar uma grande decisão. E essa grande decisão seria escolher entre o Brasil ou escolher entre... E nesse momento de escolha, ele teve que, segundo as fontes, ele teve que ir até Portugal para poder estar tentando resolver aquela situação. Mas aí foi um momento que a população brasileira começou a se questionar: será que realmente Dom Pedro I, ele se importa com o povo brasileiro ou ele se importa mais com Portugal? Mas tendo essas questões sucessórias também, tivemos aí um período que Dom Pedro também estava sendo bombardeado pela imprensa. A imprensa estava atacando Dom Pedro I, até por conta que a imprensa, a grande maioria, era toda liberal, era do partido contra Dom Pedro I. E assim, em 1930, aconteceu o assassinato do jornalista Libéraux Badaró, que ele que era um jornalista, que escrevia algumas matérias contra a Dom Pedro I, e assim pessoal, os liberais, acreditaram que realmente teria sido Dom Pedro I que teria mandado matar. Não se tem informações se foi realmente Dom Pedro que teria mandado matar ou se ele era ciente daquele homicídio que foi praticado. E tudo foi piorando a cada ano que passava, e vale lembrar também que teve até o Banco do Brasil que fechou as portas, onde quando foi no ano de 1821, Dom João, quando teria saído do Brasil, teria levado todo o ouro do Brasil. E assim, quando Dom Pedro I teria assumido o Brasil, teria sido iniciado, empossado, imperador, teve que também poder estar reembolsando todo aquele ouro que foi levado por Dom João VI do Brasil. Tivemos também um momento que foi um ponto-chave desse momento, que Dom Pedro foi forçado a abdicar seu trono e ir embora. Ele já tinha na cabeça, já teria recebido algumas cartas
que o mesmo, por não ser brasileiro, ele que tem naturalidade portuguesa, então ele teria que deixar para estar substituindo mesmo alguém que fosse brasileiro. Mas quando o mesmo tentava contornar aquela situação, tentava modificar aquela situação, ele foi até Minas Gerais. Alguns historiadores dizem que foi uma viagem bastante tranquila para Dom Pedro I, mas outros historiadores dizem que foi uma viagem extremamente conturbada. Por onde ele passava, existia vários protestos, e desses protestos teria deixado assim o imperador ainda mais desconfiado. Mas quando ele volta lá de Minas Gerais para essa longa jornada de tentar reconciliar o povo brasileiro, para tentar mais uma vez amar o grande imperador Dom Pedro I, ao chegar ao Brasil, ele teria sido recebido por uma festa, até que enfim uma festa na vida de Dom Pedro I. Ele é recebido por o Partido Liberal e o Partido Português. Na Noite das Garrafadas, onde tivemos aí de um lado o Partido Português, do outro lado o Partido Brasileiro, do lado do Partido Português, pessoas ligadas a Dom Pedro I, do outro lado, no Partido Liberal, o povo brasileiro. Mas vale salientar que em ambos os lados tinham pessoas brasileiras do lado do Dom Pedro, do lado do Partido Português, e também portugueses que estavam do lado do Partido Liberal também. E começou-se várias noites, foram 5 noites, segundo aí alguns historiadores, algumas fontes, 5 noites que houve este conflito, e um jogava garrafada e outros objetos, garrafadas e pedras neste conflito, que Dom Pedro observou que estaria sem o apoio militar e também sem o apoio político aqui no Brasil. Então Dom Pedro, que deixou o seu filho para governar, uma criança de apenas 5 anos de idade, que seria o Dom Pedro II, o pequeno Pedrito, que ficou a encargo dos cuidados de José Bonifácio. E em 1831 ele pôde até escrever uma carta para Dom Pedro II. Segundo a carta, ele estaria muito emocionado naquele período, e também algumas fontes dizem que ele disse que teria ido embora porque o povo brasileiro precisaria do imperador brasileiro, e por isso teria deixado seu filho Dom Pedro II, que teria nascido aqui no Brasil. E saindo aqui do Brasil, chegando lá em Portugal, ele que pôde estar resolvendo a situação entre ele e o irmão, pôde conseguir ganhar a guerra. Dona Maria Glória, no caso a sua filha, teria conseguido ser empossada imperatriz lá em Portugal. Mas em 1834, Dom Pedro I veio a ser cometido da tuberculose e veio a morrer. Tá aí, galera, se você gostou, deixa aí teu coraçãozinho no nosso Instagram ou também no nosso Facebook, deixa a sua curtida, ou nos outros canais, exemplo do YouTube. Um grande abraço para vocês, até a próxima.